Direto pela linha lateral. Aliás, nos últimos 10 jogos válidos por Copas América, o Chile obteve apenas uma vitória, aquela que eu citei na edição passada, 1-0 para cima da Bolívia. Foram mais 4 empates e 5 derrotas. Paulo, foi falta ali no Maria, viu? Foi, né? Maria que toca a bola e depois na sequência é tocado pelo jogador chileno. O árbitro ali não enxergou e o VAR não pode chamar, que foi fora da área, né? Tá bravo o Scaloni, exatamente bravo com o árbitro. Tá no bate-papo com o Andrés Matonte. Chegou perto ali o Zanetti, foi um zagueiro. O Samuel, o Walter Samuel. O Zanetti era o lateral. O Samuel chegou, era chegado numa confusãozinha também. Você vê como são as coisas, tá separando. Você hoje. Viu? O Samuel. E o cartão amarelo agora apresentado. O Isla reclamou, não conseguiu escapar do cartão amarelo. 36 minutos, a falta é perigosa para a Argentina. Depou, Di Maria, os dois conversam alguma coisa com o árbitro. O Acunha pode chegar para o jogo no finalzinho, ele que foi titular na primeira rodada. É lateral esquerdo o Acunha e sairia possivelmente o Tagliafico. Di Maria ajeitou no capricho. A Argentina leva seus zagueiros para dentro da área. 36 para 37 minutos. Vai o Di Maria para a cobrança, mandou na segunda trave. Romero sobe, escora de cabeça, ela passa, vai embora e você está vendo o Tagliafico para se recompor e possivelmente até para ser substituído pelo Acunha. Subiu o Cristian Romero, foi dele o toque de cabeça pela linha de fundo. É, mas não vai ser o Tagliafico a sair, não. Tá saindo o Molina. É porque o Montiel também tá lá. Então, é a troca dos dois laterais. O Tagliafico sai sim, né? Sai o Molina na direita, dá lugar ao Montiel, que é da posição, que é a lateral direito. E sai na esquerda o Tagliafico, dá lugar ao Acunha. Então, troca dos laterais. Vamos com 37 minutos. 0-0, jogo mais aberto no final. Tá no coração, tá na Copa América, tá no Sport TV. Superbet, abra agora sua conta e seja super. Batida para frente do Lisandro Martinez. Lautaro, arma lá do outro lado. Escapada de Ángel Di Maria. No mano a mano com Suazo. Suazo se virou bem. Com todo respeito, seu Di Maria, mas vou te desarmar. Uma lenda do futebol argentino, Di Maria. Você revendo aquele lance lá atrás no Di Maria. A chegada aqui para o grafite foi de falta. Di Maria na cobrança de pé esquerdo, bateu fechado, tirou de cabeça Isla, rebote dominado pelo Depou. Aí a Argentina pro ataque, com o relógio batendo no minuto 39 do segundo tempo. Manda lá pro outro lado do campo, Dibu Martinez. Lichnowsky tocou a cabeça na bola e o Isla tranquiliza com o Cláudio Bravo. Tem mais Copa América para você curtir nesta quarta-feira, 7 da noite, Sport TV 2, Equador e Jamaica. 10 da noite, Venezuela e México no Sport TV. Aí o Bravo, sem muita pressa. Chile vai ficando com 2 pontos. Persistino, né, Paulo, esse resultado, né? O Chile vai a 2 pontos, como você bem colocou. Deve lamentar muito o empate com o Peru, né, na primeira derrota da primeira rodada. E vai ter que ir para cima do Canadá para vencer, para tentar passar em segundo. Ou primeiro, né? Pois é. Nós teremos na rodada final Chile, Canadá, Argentina e Peru. Claro que você vai ver ao vivo. Dávila, lançamento pro Bolados. Ele cara a cara com o marcador. Chega para ganhar o Cristian Romero. É um zagueiraço, Romero. Contra-ataque argentino.
Chile agora tem pouca gente para se defender. Passa o Lautaro Martínez, bola enfiada pelo Depou. Se atirou para ela o Paulo Dias e é escanteio. Jogador acostumado a grandes momentos com a camisa do River Plate, o Dias. Em 47 jogos na seleção do Chile. Outras 2 alterações chilenas vêm aí. Deu pra gente perceber ali o Brereton Dias. É atacante. O Bolados foi para essa disputa aí com o Cristian Romero e sobrou a mão do Romero na direção do rosto do chileno. Você está revendo lances que marcam este 0-0 por enquanto em Nova Jersey. E o Nicolas Fernandes é o camisa 26, é um defensor, e o Brereton Dias um atacante. Tá aí o Dias com a camisa de número 22. Ah, é Munhoz? Então Munhoz é o 26. Munhoz. Tinha aqui o Nicolas Fernandes, não, Munhoz. E o Brereton Dias, 22. Messi para fazer a cobrança. Quase 42 minutos do segundo tempo, é a reta final. Bateu o Messi, fechado, tira, Bravo! De repente a bola vai fechando, vai ficando com cara de gol olímpico. Bravo deu um passo para trás, espalmou jogando pela linha de fundo. E mais um escanteio para o Lionel Messi. Ele bate, a entrada da pequena área, a bola ficou perdida, fez um milagre o Bravo. Na volta, Lautaro. Gol! Lautaro Martínez! É da Argentina! O Bravo fez o que pôde. Fez uma defesa queima-roupa. Mas ela procura, ela sobra onde está o centroavante. Ela sobra aonde está o principal goleador da Argentina em 2024. Chega a 5 gols em 6 jogos, Lautaro Martínez, vivendo um momento iluminado. Você está revendo todo o desenho do lance. O Bravo, para salvar, ela se oferece. Chega batendo firme de primeiro Lautaro Martínez para abrir a conta na reta final, no finalzinho. Ele tem funcionado e muito bem. É o homem-gol da seleção da Argentina em 2024. Lautaro neles. Aberto o placar em Nova Jersey. 1 para a Argentina, 0 para o Chile, Grafite. Gol de centroavante, iluminado, entrou no jogo. Não havia tido muitas chances até agora no jogo. Na primeira que sobrou para ele, teve uma finalização ali num passe do Depou minutos antes. Bem posicionado, centroavante, sobrou para ele ali. Vive um grande momento, artilheiro do campeonato italiano, melhor jogador, campeão. E volta para a seleção marcando gols. A Argentina batalhou, bateu e acabou marcando gol, Paulo. Eles vão conferir, né? Claro que vai ter uma conferência de VAR, porque foi um ninguém é de ninguém. Ali dentro da área, procura por espaço. O Bravo faz a defesa a queima-roupa. Era um milagre operado pelo goleiro do Chile. Antes da bola voltar no Lautaro Martínez. O Andrés Matonte fez ali um gesto me parecendo indicar a checagem por impedimento. Ele faz ali o gesto com as mãos. Vamos ver. A expectativa para a confirmação do gol da Argentina marcado por Lautaro Martínez. Em Nova Jersey. Claro que a torcida argentina fica nessa angústia aí. Alguns vaiam esperando a confirmação mais rápida do gol. Os chilenos preocupados. Lautaro Martínez, 5 gols em 6 jogos. No ano de 2024, colocou para o fundo do gol. Como disse o Grafa, gol de centroavante. Gol em que a bola procura. E tá ali o Andrés Matonte. Esperando o Carlos Orbe.
É o árbitro equatoriano que controla o VAR. Tem até ali a figa da torcedora chilena. Quem sabe o VAR não mantém o 0 a 0. É a expectativa no estádio em Nova Jersey. O Lautaro está comemorando, ali com os braços para cima. Vamos ver. Vamos ver se vem a decisão diretamente lá do VAR. Está confirmado o gol, porque ele aponta para o centro do campo. Está confirmado o gol. Está confirmado o gol da Argentina, o gol de Lautaro Martínez. Decisão é gol. Checagem demorou 3 minutos e 20. Finalmente para o torcedor da Argentina comemorar. Nós teremos 5 minutos de acréscimo. Foi a indicação ali da placa. E agora sim, né? Solta a voz de vez o torcedor da Argentina depois da checagem. Lautaro Martínez fez 1 a 0. Echeverría. A batida por baixo. Munhoz. Ele vai trabalhando. Echeverría. A Argentina se fecha agora para garantir o resultado. Traz por dentro o Suaço. Núñez. Ele vai tudo para o ataque, não tem outra alternativa nesse finalzinho. Já estamos com 46 minutos e meio. Aí o Dávila. Munhoz. Trabalhando de pé para pé. O time chileno cortou o Osório, o campo não acabou, a bola ficou em cima da linha. Mas a Argentina já se manda para o contra-ataque com o Acunha. Caminho para a cobertura, a chegada do Munhoz. E ela foi embora. Vamos juntos nessa reta final, daqui a pouco tem o troca de passes. Quem que vem? E foi a chegada no carrinho, mas na bola. Tem um arremesso. O domínio foi esquisito, a Argentina pode aproveitar. Paulo Dias no meio do caminho, se solta o Chile, vai pro tudo ou nada. Tem o lançamento pro Brereton Dias. Pegou primeiro Cristian Romero, partidaça do Romero. Ele vem trabalhando aqui pela direita. Echeverría. Aí a bola que não passa pelo McAllister. O andar preocupado do Ricardo Gareca. 48 minutos do segundo tempo. Você ligado, vamos juntos. Vem Núñez. Cortou para abrir espaço. Falta marcada, falta marcada. Ó, vamos ver o impedimento que foi checado, mas veja só, né? Nesse momento aí, checado o impedimento. Que confusão ali das duas linhas com a linha de fundo. É difícil da gente tirar algum tipo de conclusão por essa imagem. Aí o Núñez. É quem ajeita para fazer a cobrança da falta. Quem sabe no último respiro. É o que pensa o torcedor chileno com toda certeza. Núñez, levantamento. Não foi o Dibu Martínez, a defesa da Argentina tira. Ela vai sobrando com o Acunha, deu uma puxada mais para perto da linha lateral. Ficou sem saber o que fazer com a bola. É só arremesso para o Chile. Núñez. Lichnowsky. Para meter o lançamento. Ela ia sobrando no Osório. Insiste a seleção do Chile. Estava reclamando alguma coisa ali o Rodrigo De Paul. A Argentina se esforça para tirar a bola de uma região perigosa com o McAllister. Ela sobrou. Lichnowsky, o zagueiro, também está no ataque. Mandou para o meio, mandou muito forte para o Núñez. Aí a recuperação da seleção da Argentina. Parte o Di Maria. A seleção do Chile tem a defesa desprotegida. O Di Maria rolou para o Lautaro. Quem sabe mais um? Bravo, salva! Inacreditável, não sai o segundo gol da Argentina. O Di Maria chegou na cara do gol.
deu o toque para o Lautaro Martinez. A saída do goleiro Bravo faz uma defesa espetacular. É claro que o Di Maria tinha tudo para ele finalizar a jogada. Foi oferecer o segundo gol para o Lautaro Martinez. A Argentina deixou de matar o jogo de vez. Grafite, grafite. Da mesma maneira que a bola procura, né? O centroavante, quando a fase tá boa, não pode desperdiçar uma chance dessa, né? Tava sozinho, chuta na cara da bola, enche o pé ali, faz o gol, fechava o jogo, matava o jogo. Di Maria foi muito garçom, poderia ter finalizado, marcado o gol. O Lautaro não foi bem nessa não, Paulo. Tentou tirar na cavadinha. Aí o Rodrigo Depou. Vamos chegando no que prometeu o árbitro. Está encerrado o jogo em Nova Jersey. Deu Argentina no final. Gol do Lautaro. Pro alívio do Lionel Scaloni, a Argentina vai para os 6 pontos na tabela de classificação. Para manutenção do 100% de aproveitamento. Deixa o Chile numa posição ingrata no grupo. A seleção da Argentina vence por 1-0, gol de Lautaro Martinez, o homem-gol em 2024. Está, não à toa, entre os mais festejados. 1 para a Argentina, 0 para o Chile. Foi arrancada, na marra essa vitória, Ana. Tinha que ser assim, né, Paulo? Tinha que ser assim, uma finalização bonita pro gol do Lautaro ali depois da cobrança de escanteio. A Argentina cobrou quase todos os escanteios no primeiro pau para contar com um desvio. Essa bola pegou bem no meio, ainda bateu no Lisandro antes do Lautaro finalizar. Mas a Argentina foi perigosa, acho que na maioria do jogo, né, na maior parte do jogo. O Chile até cresceu no segundo tempo pelo cansaço da Argentina. Foi um jogaço, mais um grande jogo da Argentina. Contra o Canadá não foi nem tanto, mas o de hoje foi realmente muito bom. A alegria dos jogadores da Argentina, depois de uma crescida considerável do Chile no segundo tempo. O Chile também chegou obrigando boas defesas do goleiro Dibu Martinez. A Argentina vence por 1-0. A Argentina com 2 vitórias nas 2 primeiras rodadas vai a 6 pontos. Se garante nas quartas de final, está classificada a seleção da Argentina para as quartas de final da Copa América. Então a Argentina 6 pontos, o Canadá foi a 3 pontos nesta terça-feira. Chile e Peru 1 ponto cada. Vamos rever o gol de Lautaro Martinez, aquela confusão. O Bravo fazendo grande defesa. É esse momento que foi analisado depois sobre impedimento ou não. A defesa do Bravo, que para o Lo Celso, que estava ali quase em cima da linha. E a volta para o Lautaro completar o gol da seleção da Argentina, o gol da vitória. 1 para a Argentina, 0 para o Chile, no estádio em Nova Jersey. Daqui a pouquinho, a galera do Troca de Passes. E o balanço desta terça-feira de bastante coisa acontecendo no mundo do futebol. Troca de Passes. No comando do Felipe Diniz, na sequência da programação do Sport TV. Aí o cara, Lautaro Martinez, eleito melhor jogador do último campeonato italiano, artilheiro da Inter campeã. E quando pinta a oportunidade na seleção da Argentina, tem sido tudo com ele. E fase iluminada de Lautaro Martinez. Vamos ouvir. Iniciou essa partida, né? Como é que você avalia? Bom, sim, foi uma partida difícil e vamos seguir no mesmo caminho. As partidas geralmente vão ser bastante complicadas. Sim, tocou na linha 5 vezes, com situações de jogo que são complicadas, mas estamos muito contentes porque finalmente a gente acabou com esses 3 pontos que era o que nós queríamos. E para você marcar pela segunda vez consecutiva seria uma coisa a mais, sim. Nós estamos aqui jogando para isso. Como sempre, eu estou aqui pelos meus filhos, pela minha mulher, pela minha mãe, as pessoas que sofrem com isso, mas estou muito contente. Sim, nós estamos buscando isso. Muito bem, então daqui a pouquinho tem Ana Thaís e tem Grafite e tem a turma toda do Troca de Passes. Os nossos comentaristas vão participar
do início do Troca de Passes com o Felipe Diniz, o Carlos Eduardo Mansur e o Alex. Você vai continuar ligado nessa noite quente aqui no Sport TV. Por hora, valeu pelo carinho, valeu pela audiência. No próximo sábado, definição para valer desse grupo com a última rodada e a gente se encontra em muito mais por aí. Tá no coração, tá no Sport TV. Muito boa noite para vocês, hein? Está no ar o Troca de Passes desta terça-feira. Você que acompanhou a narração do Paulo Andrade, a vitória da Argentina, segunda em 2 jogos nessa edição da Copa América. 1-0, sofrido, suado sobre o Chile. A Argentina, então, já está classificada à próxima fase da competição. Vai se despedir da fase de grupos contra a seleção peruana e pode até poupar jogadores. Acho até que provável que o faça. Nessa terceira rodada da Copa América. Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre a preparação da seleção brasileira para o jogo da próxima sexta-feira, 10 da noite, com transmissão do Sport TV. Tem o segundo jogo do Brasil na Copa América, enfrentando o Paraguai. Falaremos também sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, que se inicia amanhã, e sobre Eurocopa. Mais uma atuação fraca da Inglaterra hoje. Que mistério essa Inglaterra, hein? Tudo isso será assunto aqui do Troca e já convido vocês aí de casa para participarem com a gente por meio da hashtag Troca de Passes. Vá lá no Twitter, hashtag Troca de Passes, queremos ouvi-los. O que vocês acharam da atuação da Argentina? Foi tão melhor que o da seleção brasileira ontem, por exemplo? Será assunto aqui, vamos ouvi-los, tá legal? Hashtag Troca de Passes, vá lá no X ou no Twitter. Mandem as suas mensagens, tá legal? E é essa questão que eu abro o programa fazendo para Carlos Eduardo Mansur. Ele sabe de tudo. Ele e Alex são os 2 participantes da mesa. Daqui a pouco se juntarão a eles Ana Thaís Matos e Grafite. Mansur, abro o programa perguntando para você. Não. Essa pergunta tá aqui na minha cabeça, sim. A Argentina jogou tão melhor que o Brasil assim? A Argentina venceu, é verdade, 1-0 o Chile. Mas jogou tão melhor do que o Brasil? Boa noite, Mansur. Boa noite, Felipe. Polêmica. Isso. Boa noite, Alex. Boa noite, todo mundo que assiste o Troca. Olha só, eu lamento, não vou te oferecer uma resposta definitiva, porque, primeiro assim, são 2 jogos de contexto diferentes. Eu acho que o Chile reúne jogadores que estão muito mais próximos de uma elite do jogo, embora o Chile tenha feito um início de eliminatória ruim, ensaia uma melhora com o Gareca, mas era um time que não vinha bem. Mas é totalmente diferente Chile e Costa Rica. Se você olha a composição das 2 seleções, o Chile tem muito mais jogadores que estão mais próximos de uma elite do jogo. Agora, é que comparar atuações pinçadas de Brasil e de Argentina nos conduz a muito pouco, porque são 2 realidades de seleções diferentes. O trabalho lá está muito mais consolidado do que o trabalho aqui. O trabalho aqui é embrionário. Então, naturalmente, aqui vai ter mais dificuldade. E, eventualmente, você pode pensar uma atuação que guarde semelhanças uma com a outra. 2 times que controlaram os seus jogos, ficaram mais tempo com a bola, criaram mais oportunidades, o Brasil não encontrou o gol, a Argentina encontrou no final. Sob esse aspecto, você vai pensar 2 atuações que você pode até achar similaridades. Mas o fundamental nesse momento não é ter atuações similares à Argentina agora, é ter um time tão consolidado quanto a Argentina tem. Acho que a Argentina talvez não foi hoje a melhor Argentina que a gente já viu, controlou muito, mas também teve bastante finalização, terminou com 22-3, se eu não estou errado, 22-3, e sem que desse pra gente a permanente sensação que o gol estava por sair. 20-3. 20-3. Isso. Mas, sem dúvida nenhuma, tem um estágio de preparação como time, coletivamente falando, bem adiante do Brasil. Vamos conversar mais sobre isso ao longo do programa. Alex, boa noite para você. A Argentina classificada.
O lado bom é de ver Messi por mais tempo na Copa América. Pelo menos já há garantia de que ele estará nas oitavas de final da competição. Nas quartas de final da competição. Isso é bom, né, Alex? Boa noite. Ver Messi é sempre um privilégio, embora não tenha feito um bom jogo hoje, né? Boa noite, Felipe, Mansur, Aninha e Gráfico já vão entrar, Paulo que já fizeram uma bela de uma transmissão, todo mundo que tá em casa. Rapaz, ver o Messi por mais tempo é uma coisa de ver o Mansur aqui falando. Craque pra craque, velho. Mas eu só não concordo com ele, eles sabem de tudo, ninguém sabe. Né? Nem o Google, né? Tem coisa que a gente coloca lá, a diferença da Argentina e Brasil. A Argentina tem um Messi que ele vai embalar, né? Ele chegou, veio se recuperando e tal, é certeza que ele vai. Deu um susto, aquela E o mão na Brasil? coxa ali no primeiro tempo, deu um susto. Ali. E o Brasil não tem o Neymar. Do diferente, dos extra classe. E ainda estão reclamando que o Neymar foi pra noite lá na Argentina, sendo que ele treinou de manhã, foi pro jogo de tarde. Estados Unidos. Foi pra noite nos Estados Unidos. Então, mas ele Não tá tem lá. avião que levasse o Neymar pra noite da Argentina, de Los Angeles. Lá não tem carnaval, mas ele foi curtir, né? Mas ele já tinha treinado, então tem gente que fica incomodado com isso. Mas a diferença, acho que dos dois times, eu concordo. A questão de comparação faz parte do debate, né? Mas se a gente for ver o que a Argentina fez contra o Chile, ela é uma equipe consolidada e a Argentina é isso. Já demonstrou, é um time perigoso, time marca muito forte e vai ter essa possibilidade. O Felipe falava que daqui a pouco eles vão fazer um gol. Então eles têm essa sorte, né? Eu gostaria que a seleção tivesse tido pelo menos uma para vencer o jogo da Costa Rica, que seria importante. Mas às vezes também tem resultado ruim que pode despertar, como aconteceu com a Argentina na Copa do Mundo. Mas poder ver o Messi um pouquinho mais é realmente um luxo, seja onde for. Eu adoro também, sempre falei, nunca minimamente comparar com a máquina Cristiano Ronaldo, né? Porque o jogo jogado que o Messi pode fazer e proporcionar pra gente é especial. Sem dúvida nenhuma. Deixa eu colocar nesse papo aqui Ana, Thaís Matos e Grafite, que participaram dessa transmissão, junto do Paulo Andrade, da vitória da Argentina sobre o Chile 1-0. Tudo bem, Aninha? Grafa, boa noite. Essa Argentina consegue o que já todo mundo imaginava que fosse conseguir, se classificar com 2 vitórias protocolares, eu diria, contra Canadá e Chile. Tudo bem, Ana? Boa noite, bem-vinda ao Troca. Tudo bem, Diniz? Boa noite pra você, Alex, Mansur, pessoal do Troca. É protocolar, mas é muito prazeroso de assistir, né? Porque é uma seleção muito intensa, assim. Hoje, mesmo tendo muita posse de bola, ela tem um número de desarmes muito alto. Mas ela não deixa o Chile jogar em nenhum momento, em troca de passes, ela se aproxima. Então, se ela tenta no desarme na primeira, na segunda, na terceira não acontece, ela já entra na falta. Seja na intermediária do campo de ataque ou na intermediária do campo de defesa. Então é muito prazeroso acompanhar a intensidade da seleção argentina, porque a média de idade deles ali beira 28 anos, quer dizer que para a próxima Copa do Mundo eles seguirão voando, né? Eu acho que o ciclo da Argentina para a próxima Copa vai ser muito parecido com o que foi da França de 2018 para 2022. E especificamente sobre o jogo de hoje, além de não ter deixado o Chile jogar, também me chamou a atenção a opção que o Scaloni fez para montar a Argentina, né? Ele tirou Paredes e bancou mais o jogo com o Depou, fazendo as movimentações de desarme. E com o meio-campo que jogando mais, né? Jogando mais sem precisar ficar com 2 volantes marcando o tempo inteiro. E isso, de fato, eu acho que foi muito proveitoso pela partida que fez o Nico Gonzalez, né? Eu até torci um pouquinho o nariz quando eu vi que o Di Maria não ia jogar, mas ele entregou bastante, jogando aberto pelo lado esquerdo, finalizou bem, colocou uma bola na trave. O Chile só melhorou no segundo tempo, quando a Argentina já cansou, em especial o Depou, que correu demais. Até assustou com 2 finalizações ali, com boas defesas do Dibu Martínez. Mas é muito prazeroso acompanhar a sequência da seleção argentina depois do que ela fez na Copa do Catar. E acho que o termômetro da Argentina, né, Grafa, pelo menos pra mim, é o meio campo, né? Que você tem 3 jogadores, não tem um volante-volante. São 3 jogadores que têm bom poder de marcação, mas também participam muito da construção, né? Você pegar McAllister, Depou e Enzo hoje, né? O Paredes ficou no banco. É um meio campo bastante imóvel, né? Jogadores que conseguem fazer esse vai e vem muito bem, né? Boa noite, Grafa, bem-vindo. Boa noite, Felipe, Mansur, Alex, amigas e amigos do Troca. Realmente, acho que a Ana pontuou muito bem no geral. É o meio-campo da Argentina que dita o ritmo do jogo. Você falou aí das 2 vitórias protocolar. Acho que passa muito por conta da condição do Messi ainda. O Messi, fisicamente, ele não está no seu melhor momento fisicamente. Ele vem de lesão, joga numa liga onde a intensidade é muito abaixo do que se encontra na Copa América. Eu acho que ele vai crescer durante a competição. E aí o Messi crescendo,
certamente a Argentina terá um desempenho melhor. Hoje a Argentina, por não ter tanta dependência do Messi ainda, como foi alguns anos atrás, até antes da Copa, de vencer a Copa América e o Mundial, hoje a equipe consegue jogar. Você falou isso, meio campo. Enzo Fernandes, Depou, McAllister, são jogadores que jogam, que chegam à frente, finalizam bem, mas no conjunto geral, por conta do Messi não estar bem fisicamente ainda e tecnicamente também, ele não conseguir reproduzir aquilo que ele reproduzia há 5, 6 anos atrás, mas a tendência é que, com o Messi melhorando, a Argentina possa chegar bem mais forte nas quartas. O Chile, pela impressão que passou nesses 2 primeiros jogos, você acha que o Chile ainda consegue avançar a próxima fase, fazer frente aos outros times do grupo e conseguir se classificar? Eu acho difícil porque o Chile deve após essa derrota, deve lamentar muito o empate com o Peru. Eu acho que essa derrota era até esperada pelo momento da Argentina, pela condição da seleção argentina, mas o empate com o Peru deixa o Chile em condições difíceis de brigar contra o Canadá na última rodada. Vai ter que sair pro jogo, vai ter que melhorar. Precisa vencer o jogo, né? Se vencer o jogo, praticamente se classifica, porque a Argentina vai jogar contra o Peru. Vencer a Argentina por mais gols que o Chile eventualmente venceu o Canadá. Mas hoje no jogo... É possível, né, Grafa? É possível, mas tem que ter um desempenho melhor ofensivamente. Principalmente hoje no primeiro tempo, com o Alex Chances e o Vargas, teve muita dificuldade para sair no contra-ataque. São jogadores mais velhos, são jogadores que fisicamente não entregam mais velhos não, né? Jogadores mais experientes, que não entregam tanto fisicamente. No segundo tempo houve uma melhora. No momento do gol da Argentina, o Chile era até um pouco melhor no jogo. Já havia feito 3 finalizações, que o Dibu Martínez fez 3 importantes defesas, mas vai ter que ter uma melhora significativa para poder ganhar do Canadá e se classificar. É que não é fácil, né, Aninha? Essa renovação da seleção chilena, depois de uma seleção tão vitoriosa, conquistou 2 Copa Américas, com uma geração a mais especial da história do Chile. Você se despedir desses caras que foram tão marcantes e ao mesmo tempo conseguir, num país pequeno como o Chile, uma nova geração de bons jogadores para sustentar os resultados de um passado recente, não é tão simples assim, né? É muito difícil. O Chile já vem falando sobre esse processo de renovação, da dificuldade, há algum tempo, né? Se falava muito, comparava muito com o Uruguai, que o Chile poderia fazer o que o Uruguai fez. Só que as categorias de base do futebol uruguaio alimentam o futebol de seleções diferente do que acontece no futebol chileno, que tem acontecido recentemente. Até hoje eu estava lendo uma matéria mais cedo de um jornal internacional que ele fala que hoje na América do Sul a Argentina está no topo, tem uma segunda prateleira que está a Colômbia, o Brasil e o Uruguai, e aí o Chile, Peru e as outras seleções vêm numa terceira força, num terceiro bloco. Eu acho que o Chile passa muito por isso. Está renovando, né? O fim da geração de ouro, já não tem tantos aqueles jogadores tão importantes como em outras épocas, envelhecimento do Alexis Sanches, de outros jogadores de referência e essa dificuldade. Agora, eu acho que na classificação do grupo, o Canadá jogou mais contra a Argentina do que o Chile. Por isso que eu acho que o duelo do Chile contra o Canadá vai ser mais difícil. Não sei se o Chile, assim, vai ter que jogar muito. Vai ter que jogar mais do que jogou contra a França, por exemplo, no amistoso, para encarar de igual para igual o Canadá. Me parece que o Canadá é um time fisicamente mais... que suporta mais o jogo do que o Chile, né? O Chile fisicamente está baixo, não tem muita velocidade, não tem jogadores de tanto vigor, né? O grande desafio do Chile é que o Canadá é um time que depende muito de ter espaço para correr e acelerar. Um time que só joga na vertical. Se ele precisa construir um pouco mais com pausa, até pelo que é o estilo de trabalho, que é a característica dos jogadores, que casa com o estilo de trabalho do treinador, do Jesse Smart, se ele precisa construir com um pouco mais de pausa, ele tem muito mais dificuldade. Inclusive no jogo hoje com o Peru teve dificuldades em alguns momentos, na verdade só fez valer a sua superioridade depois que ficou com um homem a mais no jogo. E isso é uma dificuldade que o Chile vai ter, porque a iniciativa em dado momento vai precisar ser dos chilenos, que vão precisar ganhar o jogo. Não vai ser fácil não. Hoje no jogo mais cedo, né, a gente tem até os melhores momentos para rodar aí. O Canadá venceu o Peru pelo placar de 1-0 e melhorou sua situação no grupo, né? Depende apenas de si. Se o Canadá vencer o Chile na última rodada, num confronto direto, avança, né? O Chile ainda depende do resultado da Argentina contra o Peru. O Peru teve bons momentos no jogo, mas a dificuldade do Peru de fazer gol, ela é muito impressionante. Os recursos ofensivos dele são bastante limitados. É o lance do Lapadula que acabou sendo anulado por impedimento ainda no primeiro tempo. O Canadá mudou
hoje do tradicional 4-4-2 que eles normalmente usavam para uma linha de 3. Acho que até para bater com um pouco do que era o jeito do Chile, para o Canadá conseguir pressionar melhor, que ele gosta de pressionar homem com homem o campo todo. Começou melhor o jogo, o Peru teve um momento, a seleção peruana foi... aí é o grande susto, o assistente de arbitragem... Aliás, acabamos de receber uma notícia aqui por meio do Paulo César de Oliveira de que o auxiliar está bem. Isso. Tá passando bem. A seleção peruana teve um momento de crescimento do jogo, vinha até melhor no segundo tempo, até esse lance. Que é expulsão. Não me pareceu ter havido nenhuma maldade. É um lance de imprudência. Do Araújo, do defensor, mas que ele acaba na sequência do chute levantando a perna, pegando no tornozelo do jogador do Canadá e sai expulso. Tá muito perto. Grafite era um lance de expulsão, né? Chutou a bola, mas... De falta, assim. Deixa o pé ali, Ninguém economiza, né? Na Copa América ninguém economiza, né? Teve um lance do Depou hoje também. Já deixa ali, se sai o sangue, tudo bem. Teve um lance do Depou que ele pisa na perna do adversário. Se é futebol brasileiro, tinha chamado o VAR teria chamado, né? Nunca pratiquei esse esporte, mas eu fiquei na dúvida, pela distância em que está o marcador, se era evitável esse choque. Porque acho que é. Tá muito perto, é? O que bate na bola é possível. Dá pra recolher. Deixa com intenção. Bate a bola e deixa. Nem recolheu. O Peru tem um jogador chamado Lapadula, né? Tem. A lapada aí foi dura, viu? Lá em Recife. Uma baita de uma lapada, viu? Essa foi. Grafa, Ana, obrigado pela participação de vocês aqui no Troca. Espero vocês outras vezes. Obrigado, hein? Até a próxima. Bom descanso para vocês, boa quarta-feira. A gente vai continuar falando sobre Copa América. Só para ter uma noção da dificuldade ofensiva do Peru, no final do jogo lançou mão de Guerreiro, Cueva e Carrillo. Pois é, como é que vai ganhar? O Cueva não joga bem faz uns 5 ou 6 anos. O Cueva foi quem criou as melhores oportunidades do Peru empatar o jogo no final. Mas você vê que são recursos, a dificuldade de renovar os recursos ofensivos do time é grande. O Canadá teve fisicamente fica uma força esplêndida, né? Se eu e o Grafite a gente fosse peruano, provavelmente estaria disputando ainda. Seriam convocados, provavelmente. Mas vários países aqui na América do Sul têm essa dificuldade natural de conseguirem renovar as suas gerações e é assim que a banda toca por aqui. Deixa eu mostrar para vocês a classificação, né? Depois desses 2 jogos de hoje, esse grupo que é o grupo A da Copa América. A Argentina está na frente, né? Com 2 vitórias em 2 jogos, 6 pontos. O Canadá tem 3, Chile e Peru tem 1. Como a gente estava dizendo, a Argentina enfrenta o Peru na última rodada. Canadá e Chile fazem praticamente um confronto direto, com vantagem do empate para o Canadá, né? Para avançar a próxima fase. Só lembrando sempre, caso o Peru consiga a façanha de vencer a Argentina, a história pode mudar, mas tudo indica que será um confronto direto entre Canadá e Chile na próxima fase. Deixa eu fazer o seguinte, vamos falar um pouco sobre seleção brasileira, porque a gente vai a Las Vegas, mas não vamos poder jogar, né? Porque a gente vai só via satélite, via internet lá para Las Vegas, porque lá está Richard Souza e lá vai jogar na sexta-feira a seleção brasileira. Que estádio, hein? Dá uma olhadinha no cenário preparado aí pelo Richard Souza, pelo Carlos Carvalho e pelo Bruno Diniz, o meu querido Aspira. Cuida bem do Bruno aí, Richard. Ô, Richard, conta mais da seleção pra gente. Já chegou por aí? Boa noite, bem-vindo ao Troca. Fala, Diniz, tudo bem? Abraço pra você, pro Alex, pro Mansu, pra todo mundo que tá com a gente no Troca. A seleção brasileira continua na costa oeste dos Estados Unidos, mas agora aqui em Las Vegas, no estado de Nevada. A seleção chegou por volta de 7h30 da noite aqui no horário local e está a 40 minutos do estádio de Las Vegas, palco do jogo de sexta-feira contra o Paraguai. A delegação desembarcou, o Marquinhos falou rapidamente com a nossa equipe. Vou até já chamar essa resposta do Marquinhos para a gente ouvir o que disse o zagueiro da seleção brasileira. Olha só. Bom, Diniz, aí é o seguinte, o Marquinhos falou, né, que o Brasil teve esse resultado adverso, esse empate sem gols com a Costa Rica,
mas que tem que olhar para frente. Não dá para lamentar. A competição de tiro curto, o jogo contra o Paraguai já é um jogo decisivo. O Brasil precisa vencer para não deixar ainda mais complicada a sua situação no grupo D. Paraguai perdeu para a Colômbia na sua estreia. Mais cedo, ainda em Los Angeles, a seleção fez um treino na Universidade da Califórnia. Os reservas e os jogadores que entraram no decorrer da partida contra a Costa Rica foram para o campo. Amanhã, aqui em Las Vegas, previsão de mais um treinamento, e a entrevista coletiva vai ser do lateral esquerdo, o Guilherme Arana. Esse estádio aqui atrás de mim, o estádio de Las Vegas, ele foi inaugurado em 2020, custou aproximadamente 10 bilhões de reais. O de Los Angeles custou 30 bilhões, aqui 10 bilhões, mas esse estádio não é um estádio da Copa do Mundo de 2026, diferentemente do estádio de Los Angeles. Ele tem capacidade para 65 mil torcedores, um estádio super moderno, é o estádio dos Raiders, time da Liga Americana de Futebol, Liga de Futebol Americano, dizendo melhor. É um estádio climatizado. E por que eu estou dizendo isso? Por que é importante? A gente já chegou aqui, pessoal, temperatura de 42 graus neste momento. Aqui estamos pouco mais depois das 8 da noite, 42 graus. O Brasil já enfrentou altas temperaturas durante essa preparação de quase um mês para a Copa América em Orlando, na Flórida. Nesse momento, Carlos Carvalho me mostra aqui 37 graus. Viu? Quando nós chegamos, 42 graus há aproximadamente uma hora. O Brasil já trabalhou em altas temperaturas em Orlando, na Flórida. Nos treinamentos, inclusive, o pessoal da comissão técnica dava aos jogadores toalhas molhadas para poder refrescar um pouquinho. No jogo não vai ser problema, mas durante os treinos, serão 2 atividades aqui em Las Vegas até o jogo, a seleção vai precisar sim se refrescar, porque realmente está muito quente. Bom, o técnico Dorival Júnior ontem, na sua análise sobre o jogo da seleção brasileira, disse que viu algumas coisas positivas, mas ao mesmo tempo reconheceu a necessidade de melhorar, e o discurso entre os jogadores foi um consenso, né? Todo mundo muito frustrado com o empate, com o resultado. Muita gente falando que o Brasil conseguiu sim mostrar alguns pontos positivos, que conseguiu criar oportunidades, mas reconhecendo que o time precisa evoluir e evoluir rapidamente nessa competição. Felipe. Valeu, Richard. Obrigado pelas informações aí direto de Las Vegas. Volte sempre que puder aqui com novas informações pra gente. Valeu, Richard. Quente lá, né? Natural, no deserto de Las Vegas, mas no estádio tudo climatizado, o pessoal não vai sofrer com esse forte calor. Um custou 30 bilhões, outro 10. Que falta baratos, né? Falta só 5 metros numa linha de fundo e 4 metros na lateral. É que não foi projetado para isso, né? Foi projetado para o futebol americano, não para o soccer. E estão adaptando. Las Vegas Raiders. Exatamente. Sobre o Brasil, é claro que precisa melhorar. Isso é uma coisa óbvia, o Brasil precisa melhorar. Mas, além disso, precisa vencer, né? Porque o empate custa muito caro para a seleção brasileira. Qualquer eventualidade, aquela bola faceirinha do adversário, um escanteio, uma bola parada que tire um resultado positivo, não há mais margem para erro, né, Mansur? Porque se a gente pensar, se você olhar no papel, você vai encontrar no Brasil melhores jogadores do que na Colômbia, que é o terceiro adversário. Mas em termos de estágio coletivo, a Colômbia é um time que está à frente do Brasil nesse momento. Por tudo que foi esse ciclo do Brasil até agora. Colômbia para mim, uma das favoritas a conquistar a Copa América. É um dos times que pode estar numa final. Um feito gigante para o país, na verdade. Então, o jogo com o Paraguai é um jogo de vitória quase obrigatória, para não transformar a busca pela classificação num drama na última rodada, em tese com um adversário, para mim, mais difícil do grupo. Alex, como é que você acha que os jogadores saíram desse primeiro jogo contra a Costa Rica, hein? Claro que decepcionados pelo resultado, sim. Mas com a tua experiência de jogador, você acha que eles, pelo fato de o Brasil ter conseguido pressionar muito a Costa Rica, roubado muitas bolas, ter criado oportunidades, era para ter vencido o jogo naturalmente, caso tivesse acertado as finalizações, eles saem com que sentimento você imagina desse jogo? Eu tenho quase certeza que eles saem incomodados.
De não ter conseguido vencer, primeiro de tudo, mas de converter realmente o gol. Porque cada gol que você fizer, você torna o jogo um pouco mais tranquilo e vai facilitar outras ações. Porque a pressão de uma estreia que sempre tem toda a competição e toda a equipe desse jeito, por mais que seja o final de temporada, tem o desgaste, mas já estão com ritmo de jogo, a equipe, a ideia é ir crescendo, né, Felipe? E você começar com uma vitória é sempre melhor. Então esse incômodo, eu acho que é o que eles saem, mas naturalmente esse incômodo tem um lado que pode ser convertido realmente em energia a mais, lógico que junto com qualidade, para eles poderem fazer. Porque o Brasil, por mais que esteja... eu concordo com o Mansur sobre a questão do estágio, essa questão dos treinadores, da maneira que ficou. É uma equipe que convive junto há bastante tempo, se for ver assim, né, que vem. Então, ela pode vencer acho, qualquer adversário. Agora, precisa do entendimento de que maneira eu posso, com a cabeça aberta, produzir mais para aqueles defeitos, para aqueles problemas que eu acabei encontrando durante o jogo. A gente estava falando aqui sobre a seleção argentina, né? Ainda sobre o jogo e a vitória, agora há pouco, contra o Chile. Mansur preparou aqui pra gente algumas análises desse jogo. Assim que tiver, a gente traz também uma palavrinha aqui do técnico da Argentina, Lionel Scaloni, né? Sobre essa segunda vitória em 2 jogos. Mansur, o que é que você preparou pra gente? É uma sequência curta de lances, uma sequência de lances curtos, na verdade. Porque pra mim teve uma questão no jogo que foi muito notada. Até a Ana, durante a transmissão, citou a opção por não ter o Otamendi, ter Lisandro Martínez e Romero. Zagueiros mais rápidos que antecipam e que perseguem jogadores. E a capacidade deles ganharem duelo no jogo hoje permitia que a Argentina ficasse sempre com a bola, tendo volume, especialmente no primeiro tempo. Só para ter uma noção, o Romero terminou o jogo, ele fez 3 cortes, cruzamentos que ele cortou, 2 interceptações, 9 desarmes. A gente vai ver alguns lances aqui. O primeiro, para ver como a Argentina está no ataque, quando ela perde a bola, como ela se organiza para pressionar, e foi um tipo de pressão que foi feito o jogo inteiro. Os 2 volantes da Argentina, eles se posicionam logo atrás da linha dos atacantes. Isso faz com que atrás dessa linha de pressão, você tenha os defensores quase sempre no mano a mano. E o Chile tentava alongar essa bola e a Argentina precisava que esses defensores atacassem. Aqui, ó. Aqui é o Lisandro. Vai fazer a tentativa de marcação no Alex Sanches. E consegue ele fazer o primeiro corte num lance que quase resulta numa finalização da Argentina, mas a defesa do Chile acaba bloqueando. O segundo lance, o Chile está saindo jogando, é a mesma estrutura da Argentina. A gente vai ver aqui os 2 volantes, na marcação dos 2 volantes do Chile, as costas dele você vai ter mano a mano na linha defensiva. Você vê que o Molina, lateral, já vem acompanhando o ponta, uma marcação encaixada quase 1 contra 1 no campo inteiro. Sai o passe, e aí Christian Romero, e depois o desarme do Tagliafico, lateral, que também fechou, também fez esse movimento perseguindo o ponta do Chile que veio para dentro. Mais um lance similar. A Argentina agora, já no segundo tempo. De novo ela aproxima os seus 2 volantes em posição de marcação no campo ofensivo. Sem preocupação de fechar a linha de passe ali, né? Romero outra vez. Ganha outra bola. É impressionante a capacidade de ganhar duelos. Aí você pergunta, tem risco? Evidente que tem algum nível de risco. Por exemplo, quando o jogo começou a abrir já na parte final do jogo. E aí, esse risco para a Argentina, ele se amplia um pouco, porque mudou um pouco a composição do time a essa altura. Você já tem Di Maria, Lautaro e continua tendo o Messi numa fase final de jogo, um pouco menos de intensidade de pressão. Mas, de novo, você tem a linha dos 4 meias bem avançado, deixando 1 contra 1 por trás da defesa. Aí você vai ter aqui, o Lo Celso vai chegar um pouquinho tarde nessa primeira pressão. Com isso, também chega um pouquinho tarde o Lisandro. E aí o Chile vai escapar. No que esse lance vai resultar? Vai resultar na melhor chance que o Chile teve no jogo. E uma das 3 boas defesas do Martins. Vai acabar acontecendo um momento ou outro, né? É natural. É natural. Mas a eficiência da Argentina jogando assim, sob esse risco de marcar mano a mano, preocupação da bola longa, que o Chile fez pouco, por causa da característica dos atacantes. Né? E com o Otamendi era mais difícil fazer essa perseguição mais longa. É mais pesado, é outra característica de defensor. O Lisandro Martínez e principalmente o Christian Romero, a capacidade de perseguir ele contra o Alex Sanches hoje, isso foi permitido dar muito volume à Argentina. Eu acho que a Argentina hoje não foi tão
contundente quando chegou nos últimos metros. Das suas tantas finalizações, nem tantas foram chances tão reais de gol, naquela que você tem a sensação que o gol tá para sair, tá maduro. Mas isso foi dando volume à Argentina, volume, porque a recuperação de bola era rápida, pela coragem desses defensores de fazer esses encaixes de marcação. E pode ser que eles façam isso para poder equilibrar também a questão do Messi, que ele não vai ficar se desgastando para setor. Fala, poxa vida, eu tenho um cara ali que ele se identifica com um de repente, só que o resto eu preciso encaixar. Então o sacrifício deles acaba sendo nesse sentido. Se não for eficiente nesse sentido, certeza que eles não marcam pressão, eles dão um passo atrás. É, questão de entrosamento, né? E ter o gatilho correto para fazer. Eles encontraram essa forma, né? Isso ajuda bastante. Vamos ao primeiro intervalo da noite aqui no Troca de Passes. Já vamos falar sobre Fluminense, porque hoje o presidente do clube, Mário Bittencourt, deu uma longa entrevista, quase 2 horas de entrevistas. Falou algumas coisas interessantes. Disse que Marcão, por exemplo, deve ser mantido até o fim da temporada, entre outros assuntos. Explicou a saída de Fernando Diniz e tudo mais. E a gente traz trechos dessa entrevista daqui a pouco. Vamos falar sobre o Fluminense. Intervalo é rápido, hein? Voltamos já, 00:33. A transmissão da Copa América 2024 no Sport TV é um oferecimento de Superbet. Abra agora a sua conta e seja super. O melhor de fazer sua estrada é descobrir o que te espera. Família, amigos, que terminam te conduzindo à grande aventura que é a própria vida. Onde os melhores sonhos são compartilhados. Goodyear. Faça sua estrada. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. I've been catching vibes so fresh and clean. Yeah, I'm feeling good, feeling free. Running from my head down to my feet. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Com a Claro, você se conecta mais. E você que já é cliente Claro, tá sempre conectado com as novidades. A situação é a seguinte, olha a responsabilidade do venezuelano Kelvin Andrade. Se perder, o Vasco avança. Lá vem ele para a última cobrança, bateu Kelvin, defendeu, não! O Vasco tá vivo! O Vasco avança para as oitavas de final da Copa do Brasil! De tempos em tempos, surge um novo rei, de outro tipo, coroado pelo povo. Um rei pode representar um país e ser reconhecido pelo mundo por ultrapassar tradições, inovar e coroar um novo jeito de se fazer tudo, porque não é o nome que faz dele um rei, são todos os títulos que ele tem. BYD King, o novo rei das ruas. Eita, como seria bom se a gente fosse pros Lençóis Maranhenses. Mas nossa, 3 passagens, hospedagem. Ai. Calma, faça como eu. Vai na boa, vai de caiaque. Caiaque tem tudo em só lugar, sem surpresa no preço final. Vai na boa, vai de caiaque. Nós somos o país do futebol. Essa camisa pesa muito e nasceu pra estar no topo. Chegou a hora de virar o jogo. A torcida é o nosso 12º jogador. Você traz a confiança e a gente traz a raça em campo. Rexona, não te abandona. Só um 4x4 consegue combinar conforto, robustez e uma posição exclusiva. Linha Pajero Sport, a partir de 339.990. Com supervalorização no seu seminovo de até 25 mil. Pajero é 4x4. 4x4 é Mitsubishi. Troca de passe. Oferecimento Sportsbet.io. Aqui dá mais green, vem pra Io. Então, doutor, em todo lugar que eu vou parece que tá me perseguindo. Pra onde eu olho, tá lá. Eu não sei o que fazer. Quem sabe isso não pode ser um bom sinal?
SportsBet.io. Meia-noite e 38, estamos de volta com a edição desta terça-feira do Troca de Passes. Estou aqui com o Carlos Eduardo Mansur e com o Alex. Hoje é quarta. Hoje é quarta, bem observado, Mansur. Meia-noite e 38, aliás, o programa já começou na quarta. Verdade. Apesar da edição... de terça começou na quarta. Exatamente. Um passo na frente. Aliás, toda essa semana vai ser assim. Estaremos sempre iniciando os programas já no dia seguinte, né? Do que era o original. Mas tudo bem, faz parte. Vamos falar do Fluminense, de Campeonato Brasileiro, porque hoje o presidente do Fluminense, né, o Mário Bittencourt, deu uma longa entrevista, falou sobre diversos assuntos, entre eles sobre a saída de Fernando Diniz, o porquê da renovação de contrato, há pouco mais de um mês, e a demissão, 33 dias, e a demissão logo em sequência. Vamos acompanhar o presidente do Fluminense em entrevista coletiva. A gente fez a extensão do contrato até o final de 25, então foi por mais 1 ano e meio, 18 meses, acreditando que a gente pudesse voltar a ter a performance que a gente tinha tido, não especificamente o resultado. Não existe especificamente um número de derrotas ou uma derrota específica num jogo. Existe uma avaliação técnica do trabalho que obviamente vinha sendo feita ao longo da temporada, não ao longo dos últimos 33 dias. Só que naquele momento a gente estava classificado na Libertadores, classificado na Copa do Brasil, mal no Brasileiro, mas em muito início de Brasileiro, e a gente acreditava que a gente já conseguia voltar a ter a performance. 6 meses a gente tentando reencontrar um elo, a performance, assim. E isso a gente conversava no dia a dia com o próprio Fernando. Posição difícil, ter que tomar uma decisão, sabendo que a gente ia fazer um rompimento doloroso, mas a vida é feita de rompimentos dolorosos em alguns momentos. Isso não significa que um dia nós não vamos resgatar essa relação com o Fernando, mais lá na frente. Mas foram 2 anos e 2 meses de muito sucesso, de uma história muito bonita, assim. Deu certo a relação entre Fluminense e Fernando Diniz, porque fez a gente ganhar. Foi um dos fatores que fez a gente ganhar o título mais bonito da história do Fluminense até aqui. Eu espero que ganhe mais vários iguais àquele. Uma dúvida que deu certo, né? É um casamento que durou bastante, muito mais do que a média do futebol brasileiro. 2 anos e 2 meses, com 3 títulos muito marcantes para a torcida do Fluminense. A gente relatava aqui os títulos, né? Um campeonato carioca com uma virada, goleada sobre o Flamengo. Depois a inédita conquista da Libertadores e a Recopa Sul-Americana, praticamente matando um fantasma, que era a LDU, depois da perda da Libertadores lá em 2008, né? É isso? Foi 2008. O Fluminense perdeu para a LDU na final daquela edição da Libertadores. Com o Mário Bittencourt, imagino que tenha sido doloroso para ele mesmo fazer esse rompimento. Ele tinha uma relação muito pessoal com o Fernando Diniz, era um admirador do trabalho do Fernando Diniz. Nunca negou isso e acho que como a maior parte daqueles que viram o Fluminense jogar concordavam com ele de que e se imaginava que o Fluminense pudesse retomar um pouco, se não na totalidade, um pouco daquele futebol que jogou brilhantemente no ano passado, né? O fato é que estava realmente demorando para acontecer e não dava sinais de melhora, né, nesse momento da temporada. Acompanhando a entrevista, primeiro eu acho elogiável o fato você ter uma coletiva com o presidente do clube, não precisa ser o presidente, pode ser o dirigente, um executivo de futebol, um diretor de futebol, alguém responsável pela área técnica, enfim, mas disposto a dar explicações as mais claras possíveis sobre uma medida que impacta tanto o futebol. Ele falou durante 2 horas na coletiva de hoje. Isso é um ponto. Agora, assistindo a coletiva, ele falou algumas vezes em análise técnica, mas nunca chegou a aprofundar, e a sensação que eu tive quando ele citava a questão de ambiente, e quando ele falava ambiente, ele fazia questão de destacar
que não se referia ao ambiente interno de jogadores, de funcionários, mas sim do entorno do time, né? Porque isso envolve arquibancada, envolve opinião pública, envolve pressões que acabam de fora para dentro interferindo no dia a dia. Isso me fez acreditar que, salvo o fato de que teve 2 anos e 2 meses de trabalho, o que é muito para o futebol brasileiro, no restante, esse fim de casamento ele tem muito do que é o fator Brasil na relação com treinadores. Porque o presidente do clube não queria demitir, os jogadores não queriam que ele saísse, os funcionários do clube não queriam que ele saísse, ele talvez não queria sair e ele acabou saindo. Acabou sendo demitido. Porque o ambiente externo, ele se torna muito pesado. A gente se acostumou tanto no Brasil que na dificuldade, a primeira figura a trocar, a mais vulnerável, a mais instável é a do treinador, que se torna quase uma contagem regressiva para essa medida, como se ela fosse a melhor solução e a mais viável para tentar dar rumo novo às coisas. E acabou acontecendo agora com o Diniz. A gente se pergunta... Acho que tem um ingrediente a mais aí também, Mansur, não sei se vocês concordam, as redes sociais. Porque parece que não há... Porque, assim, muitas vezes as redes sociais, elas representam um universo muito pequeno daquilo que é o todo, né? Só que elas têm uma voz enorme hoje em dia e aquilo repercute muito, principalmente no dirigente, porque o dirigente tem o acesso às redes sociais, ele acompanha. Hoje, há influenciadores de praticamente de todos os clubes, né? Aqueles que só falam a respeito do clube do coração. E esses influenciadores, pro bem e pro mal, eles têm muita repercussão entre os torcedores, né? E quando esses influenciadores começam a massacrar um treinador, eu não estou falando nem do caso específico aqui do Fernando Diniz, isso tem uma repercussão gigante no clube, entre os dirigentes. E acho que causa essa pressão extra, mesmo ele talvez não querendo fazer esse rompimento nesse momento, né? Acompanhando a entrevista, a gente sempre fica tentando buscar resposta para uma questão que o futebol nunca conseguiu nos responder com exatidão, porque talvez não exista a resposta. Você tem um treinador que já fez esse time jogar muito futebol, que conseguiu as principais conquistas do time. E aí vive um ano, de fato é um período já longo dentro desse ano, não dá para dizer que com semanas de mau futebol o Fluminense cortou o Diniz, a situação de fato ela se estendeu um pouco, mas quando você passa a ter a certeza de que não vai voltar? Até quando se espera? Quando é o momento de tirar? Ninguém tem essa resposta exata, né? Não existe essa explicação. E aí eu acho que no Brasil a bola de neve que se cria de fora para dentro do clube acaba sendo o momento em que o dirigente entende que ele não sustenta mais. Ele não consegue mais sustentar. Mesmo que ele próprio não tenha uma explicação técnica para sustentar, não vai mais voltar àquele nível de jogo. Porque não tem essa... Você não tem essa certeza. Não tem como ter essa certeza. Nem o Diniz, nem o Mário. Por isso eu continuo com a minha impressão pensando no futuro do Fluminense. Eu acho que a demissão, como quase todas, ocorre no momento de bastante baixo em termos de resultado e desempenho e resultado. Tem qualidade técnica para jogar melhor. Eu acho que o time jogaria melhor e melhoraria com o Diniz ou sem o Diniz. E acho que o Fluminense vai acabar melhorando na tabela do Campeonato Brasileiro. Isso vai dar, de repente, a sensação de que legitimou a troca. Mas a minha sensação, não tenho como provar, porque esse universo paralelo não vai acontecer, é de que essa melhora gradualmente aconteceria pela relação do Diniz com os jogadores, pela capacidade dele de trabalho e porque a saída aconteceu no momento de baixa, que não ia se prorrogar a temporada inteira. Eu acho que a dúvida, Alex, talvez seja na diferença de desempenho. Não é que o desempenho caiu um pouco, e muitas vezes é natural o desempenho, caiu abruptamente. É isso que chama a atenção. O Fluminense que criava 20, finalizava 20, 25 vezes por jogo, quase sempre, passa um clássico contra o Flamengo finalizando 2 vezes. Né? Passou um jogo recente também, contra o São Paulo, acho que também deu 3 ou 4 chutes a gol. Foram alguns jogos em sequência com o Fluminense produzindo quase nada. Esse contra o Cruzeiro até acho que é uma exceção, porque eu acho que o Fluminense jogou bem esse jogo contra o Cruzeiro. Mas são alguns jogos em que o Fluminense não finaliza nada, né? Então, eu acho que isso chamou muito a atenção, porque não é uma queda leve, é uma queda muito grande. Mas isso que aí vem o detalhe. E além disso, é lógico que melhor você produz, e esse time do Fluminense ele é uma equipe de produzir bem para vencer. Não é igual algumas equipes que às vezes não joga bem, mas ela tem essa consequência de acabar vencer jogos assim.
Só que vieram muitos maus resultados e os adversários que estavam embaixo tiveram bons e isso acaba naturalmente pesando. Não olhando somente, sendo simplista, e olhar somente pelo resultado. Mas pro Fluminense acabou faltando isso. Você tem 2 vitórias, você tá brigando ali, te dá um afago, te dá algo pro torcedor pelo menos falar, poxa vida. Talvez o time tivesse pelo menos no meio da tabela, né? Classificado na Libertadores. Naturalmente, essa parte externa que não tem como a gente cobrar para que não seja, porque é o sentimento de um torcedor, só que o torcedor ele vem, a rede social vem, facilita assim a questão da pressão e chega um ponto que um baita de um presidente acaba realmente olhando e falando, cara, e o profissional entende que o presidente não tem o que fazer. Ele não tem força mais para poder fazer isso. E às vezes a mudança ela vem por essa pressão, mas também pensando, pô, de repente vamos ver se muda a cabeça, a linguagem, só que vai seguir o Marcão, que tem a maneira dele se comunicar, mas estava ali dentro também, né? De forma interina, mais fixa ou não, mas eu acho que é importante isso, manter o interino e definir dessa maneira, porque o Marcão também tem. Porque a partir do momento que você esse rótulo ou esse título de interino ou efetivado, se tem 2, 3 derrotas, o Marcão também, que conhece muito bem o clube, é muito competente, às vezes esse grande momento ruim, ele acaba pegando todo mundo. Só que o torcedor, naturalmente, ele fala isso, é só tem que sair. Só que a consequência disso, eles não sabem também, porque eles não são responsáveis daí, né? Para o que vai seguir de bom, para o que vai seguir de ruim. Só para o que vai ser de bom. Mas é algo que o futebol brasileiro, infelizmente, tem. E esse momento, ele só traz realmente um monte de dúvida, porque certeza não tem como você ter. Tomara que o ambiente, eles acabem olhando e se encontrando para fazer, primeiramente, um futebol que siga sendo pelo menos competitivo, mas que traga resultado de cara. Porque para eles, o mais importante é o clube sempre, né? E a gente, profissional que está dentro, às vezes as pessoas pensam que não. Mas a gente pensa realmente, é no clube, não é somente no seu individual. Porque muitos ali poderiam virar as costas e ir, mas está todo mundo querendo o bem do clube. Então só o resultado vai poder fazer com que isso melhore, que poderia também acontecer com o Diniz. Porém, essa página agora está virada, a gente não sabe por quanto tempo, mas tomara realmente que o clube, os jogadores, eles consigam isso, senão eles vão ficar vivendo nesse calvário que é muito opressor, é muito cruel. E o torcedor também fica, esse clima fica muito pesado. E aí transformam o Diniz, que é para ser um ídolo da torcida do Fluminense, e daqui a pouco num algoz, né? Um cara pouco querido, porque os ataques começam a ser muito pesados, né? Para cima do treinador. Vamos ver quais serão os próximos capítulos aí de Diniz no futebol brasileiro, né? E também do Fluminense com o Marcão. Aliás, muito curioso para ver o caminho dos dois. Qual vai ser o próximo trabalho do Diniz e como vai ser esse elenco nas mãos de um outro treinador. E o Marcão, né? Um cara que pelo menos está no clube, tem todo o conhecimento do que era feito, do trabalho do Diniz. Ele está há muitos anos no Fluminense, já fez boas passagens, né? Sempre como interino ele mostrou resultados e aparentemente, né? O interino é aquele cara que funciona enquanto estiver dando resultado. Pede 2, 3, já se contrata um treinador. Aparentemente ele deve ter um tempinho aí, dependendo dos resultados, para tentar mudar essa rotina ruim do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Vamos falar sobre a rodada do Brasileirão, que começa amanhã. Só 8 jogos amanhã. Só isso. Amanhã é uma overdose para só amanhã? De jogos aqui no Troca de Passes. Só amanhã. Mas o Troca vai ter quanto tempo daí de duração? 1h30, não podemos passar disso. Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui as prováveis escalações, começando a falar do jogo do Corinthians contra o Cuiabá, jogo que vai acontecer lá na Neoquímica Arena. O Corinthians deve ter essa escalação aí, ó, que a gente vai mostrar para vocês. A volta do Yuri Alberto é a grande novidade, né, ó. Matheus Donelli no gol, Léo Maná entrando na lateral direita, a zaga com o Kaká, que virou artilheiro, né, do time, com o Gustavo Henrique ou o Caetano e o Hugo na lateral esquerda. O meio-campo, esse é o meio-campo que quase não muda, né? Ranieri, Breno Bidon e o Rodrigo Garro. No ataque, a dúvida ali entre o Mosquito e o Coronado.